aí, sabe aquela figura de linguagem que a gente costuma achar que é coisa de, sei lá, de aula de literatura? A metáfora? Pois é, a gente vai ver hoje que ela é muito, mas muito mais do que isso. Na verdade, é uma ferramenta essencial para a gente pensar com clareza e para explicar qualquer coisa direito. Bora mergulhar nisso. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Pois é, palavras do poeta Augusto dos Anjos. É pesado, né? Bem sombrio e, vamos ser sinceros, dá um nó na cabeça de primeira. Mas olha, existe uma chave para decifrar não só esse poema, mas um monte de outras ideias que parecem complicadas demais. E a chave é a tal da metáfora. Agora, o mais interessante aqui é que uma metáfora não é só uma comparaçãozinha simples. É mais que isso, é uma intersecção. É tipo ponto de encontro de dois universos de ideias que, em teoria, não teriam nada a ver um com o outro. Para entender a diferença, pensa o seguinte. Comparar uma laranja com uma tangerina, ok, é simples. As duas são frutas cítricas, parecidas na cor, no formato, não tem nenhum grande salto mental aí. Agora, comparar um corpo humano com um prédio. Aí sim, são dois mundos completamente diferentes se encostando. É justamente essa distância que dá toda a força para a metáfora. Quando alguém fala que o corpo é um prédio em constante decadência, a frase não diz que ele é parecido com um prédio. A afirmação é direta, ele é um prédio. E aí a mágica acontece. A gente começa a ver as conexões, as células viram os tijolos, o esqueleto vira as vigas de sustentação e pronto. De repente, uma ideia super abstrata, como a mortalidade, vira uma imagem concreta que a gente consegue quase tocar. Beleza, então, agora que a gente já entendeu como essa ferramenta funciona, bora voltar lá para o mistério do começo. Como é que essa ideia de metáfora ajuda a gente a desvendar a poesia do Augusto dos Anjos? Vamos olhar os trechos de perto? Vamos começar com esse verso. Monstro de escuridão e rutilância. Rutilância, para quem não conhece, é uma palavra chique para dizer brilho, esplendor. Aí vem a pergunta, né? Como é que alguma coisa pode ser escuridão e luz ao mesmo tempo? E é aqui que está a sacada genial. A metáfora do monstro não tem a ver com aparência física, com garras ou coisa assim. Tem a ver com uma contradição interna tão, mas tão profunda, que ela se torna antinatural, monstruosa. O eu lírico se enxerga como um paradoxo ambulante, uma criatura feita de sombra e de luz, e é essa tensão que define quem ele é. Agora se liga em outra imagem super forte do poema. É quando ele descreve o verme, aquele que vai consumir o corpo dele depois da morte. Ele chama o verme de este operário das ruínas. Cara, isso é brilhante porque vira a nossa ideia de operário de cabeça para baixo. A gente sempre pensa num operário como alguém que constrói, que ergue as coisas, mas esse operário aqui trabalha ao contrário. A função dele é trabalhar na destruição, na ruína. É uma metáfora super pessimista, mas de uma eficácia incrível. Tá, beleza. Até agora a gente viu o poder da metáfora na literatura. Mas a grande pergunta é, será que essa ferramenta serve só para deixar um poema mais bonito? A resposta é um gigantesco não. A real é que textos que tentam ensinar alguma coisa, os textos explicativos, muitas vezes têm um problemão. Eles podem ser muito secos, difíceis de acompanhar e, no fim das contas, acabam não ensinando nada direito, porque ninguém aguenta ler até o final. E é aí que entra o pulo do gato. Os melhores comunicadores, principalmente os de ciência, não fogem das metáforas. Muito pelo contrário, eles usam e abusam delas, porque sabem que é a melhor ferramenta para construir uma ponte até quem não é especialista. Elas transformam o abstrato em algo que a gente consegue visualizar e entender. E como usar isso na prática, então? Bom, o processo é até que bem simples, pode ser dividido em 3 passos. Primeiro, se apresenta o conceito principal, sem rodeios. Depois, se dá um exemplo concreto de como ele funciona. E por último, para fechar com chave de ouro, se cria uma metáfora que grude na cabeça, conectando o conceito a algo que todo mundo conhece. E olha, na hora de criar essa metáfora, uma dica. Não precisa ter medo do absurdo. Na verdade, o absurdo ajuda. Uma imagem tipo pessoas atravessando a rua é normal. A gente esquece em 5 segundos. Agora, um urso fazendo compras num supermercado, essa imagem fica. O nosso cérebro adora o que é inesperado, e isso ajuda a fixar a informação. E isso não é achismo não, viu? Se liga só no que o físico Marcelo Gleiser, um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, fala sobre isso.
Ele diz, com todas as letras, que sempre que podia, ele usava analogias e metáforas para guiar quem estivesse lendo através dos conceitos supercomplexos da física. Então, no fim das contas, a gente chega na ideia principal de toda essa nossa conversa. Metáfora não é um enfeite, um frufru para deixar o texto mais chique. Elas são, na verdade, um mecanismo fundamental do nosso cérebro. São ferramentas para a gente pensar, para a gente entender e, principalmente, para a gente conseguir explicar o mundo de um jeito muito mais claro. Fica aí, então, a reflexão. O tempo é dinheiro? Uma discussão é uma guerra? A vida é uma jornada? Fica a pergunta. Que metáforas, muitas vezes invisíveis, estão aí agora mesmo, moldando o jeito que a gente enxerga o mundo ao nosso redor?